E hoje nós vamos falar sobre como agir diante de um acidente de trânsito, o que fazer com a vítima até o socorro chegar. Nossa convidada é a enfermeira Naldiana Cerqueira, ela é enfermeira do SAMU, já está aqui com a gente. Boa tarde, Naldiana. Seja bem-vinda de novo aqui ao Vida Saudável. Obrigada, Neyara. É um prazer sempre estar aqui prestando esses esclarecimentos, né? Essas informações. É uma prestação de serviço. Também. Viu? Demais. Eu acho, assim, eu sou fã desse quadro. Eu acho que é um quadro, assim, que tem que ficar atento, gente. Vocês têm que ficar atentos às informações que a gente passa aqui, porque um dia a gente nunca sabe se vai precisar, né, desse conhecimento. Espero que a gente não precise, mas se precisar, já está com ele na mão, né? Na mente. É muito importante que a população tenha essas informações, porque, na verdade, o que acontece, Neyara, é que as pessoas terminam no intuito de ajudar a pessoa que está acidentada, prejudicando a situação dela. Porque o paciente acidentado, ele é um paciente que ele pode ter N situações, né? Desde um entorcezinho, que é algo muito comum, né? Como a gente brinca assim, desmentiu o pé, desmentiu a mão, porque caiu, porque bateu. É algo muito leve, mas pode ser algo muito grave, né? Que pode levar, inclusive, esse indivíduo à morte. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque muitas vezes, quando você pensa em ajudar, você pode atrapalhar esse indivíduo. E às vezes esse grave, ele não é aparente, assim, porque às vezes quando você vê um acidente, se estiver sangrando, aí você, foi grave, mas às vezes não sangra e é até mais grave do que quando está sangrando, né? Na verdade, o que a gente precisa ter um cuidado maior são os sangramentos que a gente chama de ocultos, ou seja, aqueles que as pessoas não veem. Quando a gente chega no local da ocorrência, muitas vezes as pessoas chamam a atenção para a gente, para aquele que quebrou a perna, que tem uma fratura exposta, que tem sangue, porque isso gera muita comoção. Mas esse paciente, via de regra, não é aquele paciente que é o mais grave. Às vezes, aquele que está quietinho, aquele que está lá, que ele não está conversando muito, que ele está caladinho, pode ser o mais grave, porque ele pode ter um sangramento interno e esse sangramento não é visível aos nossos olhos, né? Só no diagnóstico, muitas vezes, por imagem. E esse paciente pode ir a óbito, porque ele vai sangrar de tal forma que ele vai ter uma perda sanguínea muito grande e aí o organismo dele não resiste e ele termina ainda a óbito. Então, Naldiana, vamos para a parte prática agora? Vamos. Vamos colocar aqui algumas situações. Se você tiver alguma dúvida, manda sua pergunta para a gente. Está aí já na tela o nosso telefone, combinado? Não vou nem dizer mais o telefone. Está aí na tela, manda aqui mensagem para a gente se você tiver alguma dúvida. Então, vamos para a parte prática agora. Acidente no trânsito, acidente de trânsito. O que deve fazer, por exemplo? A vítima caiu da moto, está lá no chão. O que você deve fazer? Então, nosso paciente está lá no chão. Uma das coisas que eu preciso... Tá bom aí, gente, essa posição? Vamos lá. Tá. Então, uma das coisas que eu posso fazer é segurar, Neyara, a cabeça desse paciente até que o SAMU chegue. Tá? Porque aí ele vai colocar o colar cervical e muitas vezes o que pode acontecer? Se ele caiu da moto, se ele bateu a cabeça, se tem alguma dessas situações, o que vai acontecer? Pode até haver fraturas, né? Pode quebrar algumas vértebras da coluna. E uma das que mais acometida e que leva a um problema mais sério é justamente as vértebras do pescoço. Aqui do pescoço. E se às vezes a vértebra ainda está alinhada, ou seja, como a gente diz, trincou, mas não saiu do lugar. Quando esse paciente começa a movimentar a cabeça, porque alguém fala, porque alguém chama atenção, quando alguém fala com você, a sua intenção é voltar, se virar. Então, nesse momento que ele se vira, essa vértebra que estava com a fratura alinhada pode desalinhar. E uma vez desalinhado, esses ossos podem machucar a medula do paciente, né? Que é que vai fazer toda a inervação e fazer com que esse paciente pode ficar tetraplégico. Então, regra 1. Não movimente a cabeça do acidentado. De forma alguma. E nem deixe que ele movimente. Isso. Às vezes você quer levantar a cabeça para colocar no colo, até às vezes colocar aqui na perna, achando que porque está no chão é duro. Então, não fazer isso. Isso. Muitas vezes a gente chega no local, alguém colocou uma mochila embaixo da cabeça, alguém colocou, inclusive, a cabeça do paciente no colo. Isso não pode, gente, não pode. Então, deixa lá. Isso, o que você tem que fazer é segurar essa cabeça, conversar com esse paciente, acalmá-lo, porque muitas vezes ele está muito nervoso, né? É uma situação
completamente fora do padrão que a gente estava esperando. Então, você acalma esse paciente, primeiro chama o SAMU, né? Isso a gente está falando enquanto o SAMU não chega, porque precisa sair lá da central para chegar até o local. Isso, chama o SAMU para que o SAMU vá atender esse paciente no local da ocorrência. Lembrando que se for durante o dia, nós temos 4 motolâncias que podem ser disparadas na frente, com todo o aparato de mobilização, para poder fazer esse primeiro atendimento, até que a ambulância possa chegar. Okay. Então, assim, enquanto tá lá, tá quente, aqui em Teresina faz muito calor, mas infelizmente a gente não deve movimentar, exceto se tiver um risco muito grande, né? De o carro explodir, de ter um incêndio, de vir um outro carro e passar por cima das pessoas, né, do acidentado e das pessoas que estão atendendo. Então, exceto esses casos, a gente deve deixar o paciente paradinho. Tá. E aí, se precisar remover o paciente? Aí a gente tem que trabalhar, Neyara, o que a gente chama de trabalhar em bloco. Uma pessoa aí pode ser os populares, né? Segura na cabeça, uma vem, pega no tronco, ombro, outra vem no quadril e a outra nas pernas. Então, Quem está cabeça, ombro, quadril e pernas. E aí, quem está na cabeça comanda. E aí, a gente pode fazer em conjunto com o que a gente chama de transporte em bloco. Então, você pode comandar. Então, eu vou faixar esse paciente para a direita ou para a esquerda, questão de 30 centímetros, 1 metro, levar... Então, quem está na cabeça diz, a gente vai no 3, para todos irem ao mesmo tempo, levar o que eu quiser. Trazer 50 centímetros para lá, tirar daqui, botar para lá, colocar em cima de uma porta, que é algo duro. Então, se a gente tem algo, né? Porque a prancha... Algo plano. Isso, algo plano. Então, uma porta, uma tábua de madeira que eu consiga fazer como se fosse uma prancha para que a gente possa transportar esse paciente. Tá. Aí, o que se deve observar? Por exemplo, sinais vitais do paciente? Na verdade, no meio da rua vai ficar um pouco difícil, né? Mas o que a gente deve observar são sangramentos visíveis. Se eu tenho um sangramento visível, eu pego um paninho limpo, até um pedaço da própria roupa do paciente e posso apertar. Pressiona aqui para evitar que o sangue saia com maior fluidez. Isso. Hoje, um dos primeiros pontos a observar é justamente esse sangramento externo. Então, eu vou apertar, segurar para conter esse sangramento, para que o paciente não venha perder muito sangue. E aí eu não fico trocando esse tecido, não, né? Não, eu fico segurando até que o sangramento ou estanque ou mesmo diminua em grande quantidade. Fratura exposta. Fratura exposta, né? O que vai acontecer? Primeiro, eu não vou segurar no local da fratura. Eu sempre vou segurar o que a gente chama de uma articulação, ou seja, uma junta acima e uma junta abaixo. Tá? E aí evitar de estar movimentando, né, esse paciente, porque quando eu movimento, parte desses fragmentos ósseos também, Neyara, podem romper outras artérias. Você quer sentar? Pode ser. Então, é o nosso costume, tá? Eu tô ficando assim, eu sinto junto com ela. Tá? Então, na fratura exposta, o que a gente deve fazer também é essa imobilização. E sempre lembrar de pegar numa articulação acima, ou seja, numa junta acima e numa junta abaixo. E aí a gente vai colocar. Se eu puder esperar o SAMU chegar, o ideal é esperar o SAMU chegar. Okay. Mas se eu estou num local que eu não vou ter SAMU, nós ainda temos algumas cidades no estado do Piauí que infelizmente ainda não tem serviço. Então, se eu não vou ter esse serviço, então, o que eu devo fazer é segurar numa articulação abaixo, numa articulação acima e colocar. Eu posso colocar uma revista, eu posso colocar talas, pedaços de madeira, e aí eu vou amarrar com um pano. Naquele momento, em cima da fratura, eu não devo fazer uma pressão muito grande, mas eu também, de preferência, eu coloco um pano limpo, algo muito limpo em cima, para poder tentar também diminuir o sangramento. Olha, a gente tem uma pergunta, vamos tentar responder rápido, que o editor já está dizendo que a gente já está passando do tempo. Vamos lá. Coloca a pergunta no ar. Osana do bairro Aeroporto. Por que não se deve dar água a um acidentado? Na verdade, a gente não deve dar água porque, muito provavelmente, ele vai precisar ir para uma cirurgia. Né? Ele tem a possibilidade de ir para uma cirurgia. E isso pode dificultar no momento da anestesia, porque ele vai ter vômito, ele pode ter vômito e broncoaspirar, ou seja, o que ele bebeu ou o que ele comeu cair no pulmão. Ok, então. Gente,
Muito obrigada, viu, Naldiana, pela sua participação aqui. É sempre muito bom a gente ter aqui o SAMU para passar todas essas dicas. Eu já comentei aqui, precisei demais do que eu aprendi aqui. Quando eu me engasguei na semana passada, gente, me engasguei. Graças a Deus que a gente tinha recentemente falado sobre engasgo aqui. E eu agradeço demais aí. A gente acabou que o colega conseguiu fazer aqui a manobra e eu desengasguei, mas é aterrorizante, viu? SAMU Teresina está sempre à disposição e conte sempre com a gente. Tá Se bom, precisar, chama o SAMU. Chama o SAMU 192, viu? Obrigada. Em qualquer lugar do Brasil é 192. Obrigada, viu, Naldiana?